Em diversos outros países do mundo, a atuação das cortes constitucionais foi fundamental para a proteção e promoção do direito ao aborto seguro. E médicos existem para salvar vidas. Quem mata é carrasco. Médico salva. A decisão de impedir a entrada de venezuelanos do Brasil pela fronteira de Roraima é da primeira vara federal do estado. É viável ter plantas em casa, mesmo morando em apartamento, só você se organizar direitinho. Olá, boa noite. Boa noite. Terminou há pouco no Supremo a audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Os trabalhos tiveram início na sexta-feira passada e hoje, mais um dia de debate que começaram pela manhã. A repórter Carla Lucena acompanhou a audiência e ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Carla. Boa noite, William. Boa noite a todos. E durante esses 2 dias de audiência, mais de 40 especialistas apresentaram argumentos contra e a favor da descriminalização do aborto no primeiro trimestre da gravidez. Agora à tarde, foram 13 exposições. Vamos acompanhar a reportagem. No começo da tarde, representantes de instituições a favor da descriminalização disseram que punir mulheres por cometerem aborto vai contra tratados internacionais de direitos humanos em que o país é signatário. Ressaltaram ainda que houve redução da mortalidade materna em países onde a prática não é crime. Todo o cenário de discriminação de determinados grupos de mulheres e meninas aqui exposto, em decorrência da proibição do aborto voluntário, viola o princípio da não discriminação, que é internacionalmente reconhecido como norma de ius cogens. O Estado brasileiro ratificou diversos tratados internacionais de direitos humanos, assumindo a obrigação de não discriminação. O Brasil não estará sozinho nessa trajetória. Em diversos outros países do mundo, a atuação das cortes constitucionais foi fundamental para a proteção e promoção do direito ao aborto seguro. É o caso, por exemplo, da Colômbia, em que a Corte Constitucional, na sua decisão C-355, reconheceu o direito constitucional da mulher ao aborto em diversas hipóteses, incluso para proteger sua saúde física e mental. Ao também defender a legalização do aborto, a representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais apontou estudos que revelam que 47 mil mulheres morrem por ano no mundo por causa de abortos inseguros. No Brasil, segundo ela, em 2015, mais de 500 mil perderam a vida. Como não bastassem os efeitos da criminalização na implementação e permanência dos serviços de saúde, a lei penal também opera efeitos discriminatórios aos direitos das mulheres na formação dos profissionais que deveriam estar capacitados para o aborto legal e em suas práticas de atendimento. O senador da República, Magno Malta, se posicionou contra a descriminalização do aborto. O parlamentar defendeu que a vida começa a partir da concepção. Não é um contra o outro. Não é quem sabe mais sobre embrião, o outro que sabe menos. Ou é aquele que é dono do seu corpo e manda no seu corpo, porque a mulher faz o que quer com o corpo. Você faz o que quer com o corpo, corta o dedo. Mas o feto não é um dedo, não é o cabelo. Corte o cabelo, corte a unha, mas é a vida. A advogada Janaína Pascoal também falou contra a interrupção até a 12ª semana de gestação. Para ela, mudar o Código Penal pode impedir a punição de organizações criminosas que praticam aborto. A legislação vigente, Excelência, ela é uma legislação extremamente ponderada. Dizer que um ordenamento desse é um ordenamento desproporcional, é um ordenamento inconstitucional, com todo respeito, é absolutamente inconcebível. Em seguida, a audiência contou com a exposição de defensoras públicas da União e também dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Com base em casos em que elas já atuaram, elas contaram histórias e também traçaram o perfil das mulheres que decidem interromper a gravidez. Segundo elas, a maioria é pobre, negra e de baixa escolaridade. Vamos ver. Maria, 19 anos, preta, solteira, primeiro grau incompleto, 2 filhos, veio do interior da Bahia para trabalhar. Aos 15 dias de trabalho, descobriu estar grávida de 8 semanas. Como o patrão não dava serviço para a mulher grávida,
lhe disseram, decidiu interromper a gestação. Comprou medicação e acabou buscando o pronto-socorro da cidade com fortes dores na sua barriga e também nas costas. No seu prontuário médico, a seguinte anotação assinada por uma enfermeira. Paciente refere que provocou o aborto. Maria sabia que estava cometendo um crime, mas precisava trabalhar. A adoção de uma política penal para tratar a temática do aborto reforça e sujeita mulheres negras a um regime político de subcidadania. Ao criar condições para uma discriminação sistemática, a escolha legislativa pela criminalização também pode ser definida como um sustentáculo do racismo, entendido como processo histórico e processo político. Outras entidades também defenderam que descriminalizar o aborto pode contribuir para a garantia dos direitos individuais das mulheres. No caso em tela, o dano social tem início antes mesmo da imposição da sanção penal, vez que a criminalização primária fortalece a estigmatização e marginalização das mulheres que optam pela interrupção voluntária da gravidez. Há que se destacar ainda que a criminalização secundária no Brasil ocorre de maneira essencialmente seletiva, classista e racista, punindo desigualmente as mulheres. O advogado José Paulo Veloso voltou a defender que já existe vida no feto de 12 semanas e, por isso, é contrário ao aborto. O representante do estado de Sergipe também destacou que a lei vigente deve ser mantida. A mulher não está falando em cortar o seu próprio braço. E há patologias em mulheres e homens que chegam ao hospital querendo mutilar o seu braço. E o que os médicos fazem? Não fazem. É lógico que não fazem. Ah, mas aí é a minha autonomia, é a minha liberdade. Não, mas o médico compreende que aquela autonomia não é boa para a saúde. Médicos existem para salvar vidas. Quem mata é carrasco. Médico salva. Pelo menos 350 pessoas acompanharam presencialmente os debates desta audiência pública diretamente aqui na sala de julgamentos da primeira turma. A audiência foi convocada pela ministra Rosa Weber. Ela é relatora de uma ação que trata deste tema ainda sem data para ser julgada no plenário do STF. Ao final dos trabalhos, a ministra agradeceu o envolvimento e a participação de todos e também destacou a pluralidade dos debates. O próximo tempo é de reflexão. E esse tempo de reflexão se faz necessário para o amadurecimento da causa e ele precederá necessariamente o do julgamento. Eu reitero a todos o meu agradecimento. E os debates de hoje começaram pela manhã, quando houve a abertura dos trabalhos. A sala de julgamentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ficou lotada. A audiência pública para discutir a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação foi retomada pela manhã, com a presença de representantes de organizações nacionais e estrangeiras. O dia de debate foi aberto pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que relembrou a importância da discussão sobre o tema e pediu respeito entre os participantes. O Supremo Tribunal Federal, como órgão do Poder Judiciário, decide com a racionalidade que o direito impõe. E que por isso mesmo é que nós pedimos que todos nós sejamos capazes de cada vez mais saber que o outro é diferente, mas é um irmão. Pense ele o contrário, pense ele igual. Estamos todos como experiências de uma sociedade, como pessoas numa mesma sociedade. Somos um país, uma nação, com todas as diferenças que temos, inclusive essas de pensar diferente, temas da grandeza, que é o tema da vida, do nascimento. Portanto, eu reitero a minha convicção de que aqui estamos todos com vontade de escutar todas as opiniões e de levar em consideração, para o efeito de julgamento, que diga respeito ao direito. A relatora da ação no STF, ministra Rosa Weber, também falou. Entendi de proporcionar uma ampla discussão no âmbito do processo em audiência pública, justamente para oportunizar que todos nós e a própria sociedade pudéssemos ouvir esses diferentes olhares, essas diferentes vozes, a partir de diferentes vieses,
num tema, como eu disse, de tanta sensibilidade, justamente porque ele envolve não só os aspectos jurídicos, mas perpassa questões de ordem ética, religiosa, moral, saúde pública. Em seguida, participantes contrários e favoráveis à descriminalização do aborto começaram a falar. Cada um teve 20 minutos. No Código Civil, no artigo 2º, nós temos a personalidade civil começando a partir da vida, mas nós temos a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Um ente capaz de ter e de exercer direitos através dos seus representantes. Em outras palavras, nós estamos falando aqui na dicção de Teixeira de Freitas, no direito a nascer. As inquisições contra mulheres continuam, mesmo travestidas por outras faces e formas. Outrora, foram as fogueiras reais. Hoje, as fogueiras simbólicas, mas não menos perversas, que persistem através de um poder religioso que age contra a dignidade das mulheres via poder político e se mantém institucionalmente. Ao todo, 13 entidades pela manhã e mais 13 à tarde tiveram espaço na tribuna. Lembrando que todo o conteúdo dos debates será gravado e entregue aos ministros do STF para que eles possam fundamentar os votos do julgamento no plenário. O Ministério Público Federal em São Paulo instaurou um novo procedimento para investigar a responsabilidade criminal de agentes da ditadura militar pela morte do jornalista Vladimir Herzog, preso e torturado em 1975. A procuradora responsável pelo caso já solicitou documentos e informações relativos à morte de Herzog às comissões nacional e estadual da Verdade. O inquérito foi instaurado na última sexta-feira e os primeiros ofícios com pedidos de informação estão sendo expedidos hoje pelo Ministério Público. A reabertura das investigações teve como base as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição dos envolvidos no assassinato de Herzog. Na sentença de março deste ano, a Corte destacou que o episódio configura um crime contra a humanidade e que a lei da anistia não pode ser aplicada como razão para o Estado deixar de investigá-lo. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pediu que o Brasil adote medidas cautelares de proteção de Mônica Tereza Azeredo Benício, viúva de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada no dia 14 de março. Segundo Mônica, ela tem sido alvo de ameaças, assédio e perseguição após a morte da companheira. Na nota, a comissão observa que, embora o Estado tenha informado sobre a existência de mecanismos de proteção para defensores de direitos humanos no Brasil, Mônica não conta com tais medidas. Com base no artigo 25 do regulamento da CIDH, o órgão solicitou ao Estado brasileiro que adote as medidas necessárias para proteger os direitos, a vida e integridade pessoal de Mônica Benício, bem como para que ela continue realizando seu trabalho como defensora dos direitos humanos, sem ser objeto de ameaças, assédio ou atos de violência no exercício de suas funções. O Palácio do Planalto informou que o caso será respondido pelo Ministério dos Direitos Humanos, que, por sua vez, diz que o caso é transversal e ainda está consultando outros ministérios, como Itamaraty, para formular uma posição conjunta. E você vai ver a seguir: está proibida a entrada de imigrantes venezuelanos na fronteira com Roraima. O decreto é discriminatório porque fere princípios humanitários que o Brasil adota. Emissoras de rádio e televisão devem ficar atentas para não desrespeitar as regras eleitorais. A legislação que já está valendo prevê multas altas para quem ferir a igualdade entre os candidatos. Partidos políticos realizarem convenções partidárias acabou no dia 5 de agosto. Os candidatos que vão participar do pleito foram escolhidos. Agora, emissoras de rádio e televisão precisam ficar atentas para respeitar a igualdade de exposição deles. É proibido transmitir imagens de realização de pesquisa ou de consulta popular eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou com manipulação de dados, veicular propaganda política ou dar opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação, dar tratamento privilegiado a político, legenda ou coligação, veicular ou divulgar, mesmo de forma dissimulada,
qualquer alusão a candidato ou partido. A exceção para essa regra fica por conta de programas jornalísticos e debates. Divulgar nome de programa que faça referência a candidato escolhido em convenção, mesmo que o nome do programa seja igual ao do político. O tratamento privilegiado é exatamente falar muito bem de colocar programas ou propagandas só desse candidato, né? O que as emissoras de televisão e de rádio elas não podem serem partidárias de uma campanha. Né? Elas não podem escolher um determinado candidato para apoiar aquele candidato, né? Ou em detrimento, vou escolher um candidato para bater nesse candidato, para denegrir esse candidato. As emissoras de televisão não podem. Quem desrespeitar as regras eleitorais pode ter que pagar multa. As empresas elas estão sujeitas a multa de 20 a 100 mil FIIs. Em caso de reincidência, essa multa pode ser dobrada, né? Se ficar provado que um candidato eleito foi beneficiado por uma emissora de rádio e televisão, ele pode ter o diploma cassado. Está proibida a entrada de imigrantes venezuelanos na fronteira com Roraima, até que se encontre um equilíbrio. A decisão de impedir a entrada de venezuelanos do Brasil pela fronteira de Roraima é da primeira vara federal do estado. A determinação foi tomada após a Advocacia Geral da União, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério Público Federal terem se manifestado contrários a um decreto estadual que pede mais rigor da polícia na região de fronteira. De acordo com a AGU, o tema não poderia sofrer interferência do governo do estado, porque é de competência federal. Ainda segundo a AGU, o decreto é discriminatório porque fere princípios humanitários que o Brasil adota. O Ministério Público Federal reúne membros de países integrantes da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos para discutir cooperação internacional no combate à corrupção. O evento, organizado pela Secretaria de Cooperação Internacional do MPF, começou hoje e vai até quarta-feira. Representantes dos Ministérios Públicos de mais de 10 países estão participando dos painéis e debates que abordam temas como cooperação internacional na Lava Jato, rastreamento de ativos, corrupção transnacional, redes de cooperação jurídica, entre outros. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou da importância desse primeiro encontro. Ao longo de 2 dias, examinaremos como nós, do Ministério Público, entendemos a cooperação internacional recíproca no combate à corrupção e como eliminaremos barreiras burocráticas e não legais para torná-las mais célere e efetiva no combate aos crimes domésticos. Mulher que chefiava a organização criminosa e prometia a cura de doenças, pela fé vai continuar presa. A decisão foi tomada pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, durante o exercício da presidência. A acusada foi condenada em primeira instância a 10 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Ao analisar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça da Paraíba reduziu a pena para 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Conforme o processo, além de vender a cura para os males das vítimas, prescrevendo, receitando e ministrando substâncias medicinais, a organização ameaçava os clientes, dizendo que se o valor não fosse pago, eles iriam morrer. O preço cobrado pela consulta era de R$ 50 e pelo trabalho espiritual de cura, em torno de R$ 2.000. A defesa recorreu da condenação ao STJ, alegando falta de materialidade do crime e pediu também a suspensão da execução ou a concessão de prisão domiciliar por ela ter um filho menor de idade e estar em tratamento psiquiátrico. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido. Ele afirmou que a questão levantada pela defesa demandaria o exame de fatos de modo mais aprofundado, o que não pode ser feito na Corte Superior. A Polícia Federal capturou no Panamá o principal suspeito pelo desaparecimento de 12 brasileiros, 5 dominicanos e 2 cubanos em novembro de 2016, durante uma travessia ilegal de barco das Bahamas para os Estados Unidos. A ação é resultado da terceira fase da Operação Piratas do Caribe. O homem de 40 anos foi encaminhado para Brasília, onde vai ficar preso.
Estima-se que a organização criminosa da qual o preso faz parte tenha movimentado nos últimos anos mais de 25 milhões de reais e enviado, em média, de 150 adultos e 30 crianças e adolescentes por ano para tentar um ingresso ilegal nos Estados Unidos. E você vai ver a seguir: busca de vida saudável estimula a criatividade. A decisão de impedir a entrada de venezuelanos no Brasil pela fronteira de Roraima é da primeira vara federal do estado. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu parcialmente liminar para que a União emita o certificado de regularidade previdenciária do Distrito Federal. A falta de renovação do certificado impediu o recebimento de verbas federais para a continuidade de serviços e obras públicas, como, por exemplo, a expansão do metrô, a construção de centros de detenção provisória para o acréscimo de 3.200 vagas ao sistema penitenciário distrital, a pavimentação de vias de acesso às escolas rurais e a melhorias de saneamento básico. O ministro explicou que a decisão não atinge a compensação previdenciária já determinada, mas apenas as compensações previdenciárias ordinárias. E em Belém do Pará, ministros do TSE participaram de um seminário sobre os desafios das eleições de 2018. O seminário aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O evento faz parte do projeto Justiça Itinerante. Na ocasião, os ministros falaram sobre alguns desafios que a Justiça Eleitoral deve enfrentar nas eleições de 2018. Dentre os novos desafios, nós poderíamos indicar pelo menos 3 bem significativos. A questão do financiamento eleitoral, nós tivemos modificações recentes, tanto no fundo partidário como no fundo eleitoral. Nós temos também uma preocupação muito grande quanto à necessidade de ampliação da participação feminina, não só nos postos eletivos, mas na vida política nacional. E, finalmente, a questão das fake news, né, que trazem um risco, né, de massificação de efeitos nocivos na democracia nacional se não forem bem combatidas a tempo e a modo. A mudança no nome social, no título de eleitor, também entrou no debate. As pessoas são o que são o que se afirmam, são o que sentem que são. Então, se há transgêneros que se sentem homens, que participem na cota de homens. Se há transgêneros que são mulheres, que participem na cota de mulher. Em seguida, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, destacou os prejuízos da divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, numa eleição. A sociedade pode nos ajudar mudando o seu hábito. É preciso checar uma notícia antes de compartilhar. Se você polui o ambiente informacional, você está fazendo com que o cidadão não saiba corretamente quem é que vai representá-lo no parlamento, quem é que vai ser a sua voz. Começa amanhã no TSE o seminário Academia da Democracia, Desafios e Perspectivas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, fará a abertura do evento promovido pelo TSE e pela Escola Judiciária Eleitoral. Na ocasião, o presidente será condecorado com a medalha ministro Célio Silva. O seminário, que ocorre amanhã e quarta-feira, será dividido em painéis. A cada rodada, novos debates. Os temas abordados são de grande relevância para o sistema eleitoral brasileiro. Entre eles estão novas formas de abuso de poder, questões ligadas a partidos políticos, financiamento eleitoral, registro de candidatura, condutas vedadas nas eleições e ainda as causas de inelegibilidade de candidatos. O credenciamento para o evento ocorre amanhã a partir das 8h30 da manhã. A busca por uma vida mais saudável tem estimulado pessoas de todo o mundo a criar ações de sustentabilidade. Algumas atividades foram apresentadas nesse fim de semana em Brasília, durante o primeiro Festival do Setor Criativo. Aulas de yoga, oficinas de como cultivar hortas em ambientes pequenos e palestras para ensinar a fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia sem agredir a natureza. Imagine tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e aberto ao público. Pois é, foi essa a proposta do primeiro Festival Setor Criativo, realizado nesse fim de semana em Brasília. A gente quer trazer
iniciativas transformadoras de Brasília para se encontrar, né, para catalisar esse movimento de pessoas que estão trabalhando por ações positivas. Então o evento vem do pressuposto que a gente quer se encontrar um com o outro e se encontrar individualmente. A permacultura, ou cultura permanente, foi um dos conceitos mais falados pelos palestrantes. O pessoal acha que permacultura é você morar no meio do mato, é virar bicho grilo, ou construir uma casa de barro. E permacultura é justamente o contrário, é você viver com a forma de menos impacto. Então, se você tem uma casa de concreto, a gente não vai destruir sua casa para construir uma de barro que é mais ecológica. A gente vai gerar resíduo, vai gerar várias coisas. Então, a pessoa tem que começar a entender um pouco mais da permacultura como uma ferramenta da gente viver melhor no meio que a gente vive. Um exemplo simples de mudar algum desses hábitos é fazendo compostagem caseira dentro de casa. Então isso tem um impacto muito grande, né? Porque a permacultura vem justamente para te trazer uma vida mais sustentável para ti, em comunidade e para o planeta Terra. Se você está em casa e você fatalmente vai ter algum lixo orgânico saindo de casa, a gente devia tirar do ônus da sociedade e tratar o nosso lixo orgânico. Cada um que tem um pequeno espaço que possa fazer uma compostagem do minhocário. Só um exemplo. E voltar para isso para plantar ou dar para alguém que plante. Se todo mundo fizer, muda bastante. Quando ficou sabendo do evento, o professor Pacheco, que é especialista em preservação do meio ambiente e mora em São Paulo, não pensou duas vezes em vir participar. A escola é o equipamento social mais abundante. Para isso tem mesmo que integrar-se em projetos de comunidade, onde a escola seja um nodo de uma rede de aprendizagem, onde a permacultura seja divulgada e outras práticas sustentáveis. E não é só ele que pensa assim. Meu sonho é ter um hortinho em casa. É viável ter plantas em casa, mesmo morando em apartamento. Só você se organizar direitinho. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.